Viva, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa com a Beatriz. Hoje num formato completamente diferente. Hoje eu tenho mais convidados aqui à mesa e, de acordo com a nossa programação, nós pretendíamos fazer um programa que abordaria sobre um tema bastante pertinente, que seria a imigração. Mas hoje vamos falar de algo ligeiramente diferente, mas que está intrinsecamente ligado à imigração. Nós vamos vamos começar por falar sobre os recentes acontecimentos, sobre tudo aquilo que está a acontecer em Angola nos últimos dias. São vidas a perderem-se, são famílias a serem amputadas e nós queríamos perceber um bocadinho mais o que é que está a acontecer. Um dos momentos mais difíceis para mim em particular foi com certeza ver aquela mãe a perder a vida, a esvair sem sangue, e o filho a gritar: mamã, é a minha mamã. Eu sou mãe e também sou filha e sou órfã de mãe. E sei o quanto dói perder uma mãe. E principalmente quando nós não estamos preparados para isso. Aliás, nunca ninguém está preparado para isso. Mas para procurarmos entender um bocadinho mais o que está a acontecer em Angola, eu não estou aqui sozinha, chamei alguns amigos para percebermos um bocadinho mais este triste fenómeno do que está a acontecer em Angola. Eu vou passar já para a apresentação. Está aqui comigo o Abrão. Abrão, seja bem-vindo ao Obrigado, programa. Beatriz. Boa noite, boa noite. Elísio Simões, seja bem-vindo aqui também ao programa. Boa noite, Beatriz. Jota, Boa noite. bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Bem, acredito que vocês tenham acompanhado o que está a acontecer em Angola e eu tenho a certeza absoluta, que vocês tiveram alguma reação em função do que está a acontecer. Bem, vamos começar pelas causas. O que é que vocês acham que provocou todo esse alvoroço? E eu vou começar pelo Abrão. Interessante. Bom, nós podemos procurar encontrar 1001 razões, mas vamos nos ater pelas mais simples. A insegurança no país, a insatisfação populacional e a promiscuidade entre as várias forças de poder no país. Okay? Porque de um modo há insatisfação e tem um direito constitucional que alguém tenta exercer e o detentor da força e do poder tenta impedir que isso aconteça ou então até manipular os resultados. E isso acontece porque não temos instituições que realmente suportem a famosa Constituição do país, porque o direito à manifestação é um direito constitucional. Entretanto, sempre que esse direito tenta ser exercido, nós vemos maneiras e manobras da famosa contra-inteligência em procurar contrapor todas essas situações. Mas, em resumo, tudo isso, no meu entender, é causado pela insegurança, porque ninguém luta se estiver satisfeito, ninguém luta se estiver a ser ouvido, ninguém luta se estiver a entender-se com a pessoa com quem ele quer dialogar. A luta surge quando eu quero ser entendido, quero ser ouvido e não tenho espaço, não tenho oportunidade. Aí eu sou obrigado a falar mais alto para ver se forço a ser escutado, a ser ouvido, né? Quando não existe essa oportunidade, eu vou procurar outras maneiras. E isso não vamos procurar outras ciências, isso é natural. As pessoas tendem a ficar cada vez mais eufóricas. A emoção à flor da pele e exteriorizamos. E quando exteriorizamos, se o outro lado não tiver capacidade, não tiver maturidade suficiente para reduzir o nível de emoção no momento, subimos até os níveis em que chegamos. Em resumo, para mim, é a insegurança, a insatisfação e a promiscuidade dos poderes dentro do país. Essa promiscuidade permitiu que tomassem da força um direito e da lei apenas um instrumento para justificar as ações deles, não para permitir direitos aos cidadãos. Há um ditado coreano que diz que depois de 3 dias de fome, qualquer ser humano se transforma num ladrão ou num assaltante. Concordas com isso, Elísio? Sim, posso Principalmente ligando ao que está a acontecer em Angola. Posso concordar, porque sem comida não é possível. Eu, ainda nesta casa, há tempos, falei da questão da leitura, né?
com fome você não consegue ler. Então isso mostra que o teu cognitivo desaparece naquela situação. Você torna-se como um animal irracional. E o que está a acontecer em Angola, não vamos dizer que era esperado, assim, porque não somos futurologistas e nem temos noção do que vai acontecer no futuro, mas se nós repararmos, dentro de 10 anos atrás, houve várias situações que aconteceram no país que... Queres citar essas situações? Vamos falar da criminalidade que começou a crescer muito alta. Vamos falar do surgimento da febre amarela. Vamos falar da questão do saneamento básico que degradou-se completamente. O problema das crianças que voltaram naquele cenário de crianças na rua, desta vez não para pedir esmola, mas à procura de alimento. Está-se a assistir o episódio que é a questão das pessoas nos contentores de lixo. Todos esses aspectos, se a gente reparar, dá uma boa feijoada. Jota, bem, eu sou angolana e passei a maior parte da minha infância e adolescência em Angola, mas eu não me lembro de ter visto alguém à procura de alimento num contentor de lixo. Como angolano que és, o que é que tu achas que está por trás disso? Acreditas que isso pode ser a maior ou a influência essencial no que está a acontecer agora em Angola? A fome, eu falo propriamente da fome. A fome é uma das principais causas, tá? Se nós fizermos leitura no que realmente aconteceu, os vídeos que nos foram chegados, você faz leitura naquilo, você percebe que as pessoas invadiram, ou seja, saquearam aqueles armazéns em busca de alimento. Ninguém saqueia um armazém, ninguém vai em busca de um alimento quando está repleto. A fome é uma circunstância, é um fenômeno sine qua non desse surto. Mas, fazendo uma retrospecção, isso é tudo. Isso só foi o surto de um povo que o nível de saturação passou dos limites. Falta de emprego, falta de segurança, conforme diz aqui o nosso Mãe Velho Abrão, falta de saneamento, falta de saúde, falta de educação, falta de tudo que dá uma dignidade básica de um povo. Tá? Mas nós também, recentemente, nós vimos aqui o nosso governo, o nosso governo, recentemente ele fez empréstimo ao FMI. Esses empréstimos, geralmente quando você faz um empréstimo ao FMI, o FMI tem os seus critérios. Um dos critérios ou seja, ele fornece os valores, porque você é um Estado, tá carente, ele fornece os valores, mas na sequência de que você tem que fazer corte em alguns setores básicos. Então, o governo pensou justamente fazer cortes no setor de transporte. Ou seja, aumentou o preço de combustível, de certa forma, para equilibrar as dívidas que ele vai pagar no FMI. Ao fazer esses empréstimos, aumenta-se o preço dos combustíveis, tá? Aumentando o preço do combustível, ao mesmo tempo, aumenta-se o preço do táxi. Aumentando o preço do táxi, aumenta o custo de vida. Numa população que já não tem nada, não tem transporte público, não tem absolutamente nada. Então, as pessoas ficaram meio... produziu uma convulsão social. Mas, além disso, dessa convulsão social, nós vimos aqui uma forma de desinformação. Ou seja, a classe dos taxistas convocaram uma greve, tá, que é legítima, está lá plasmado na Constituição, direito à greve, direito à manifestação. Estamos a falar especificamente do artigo 47, plasmado na nossa Constituição. E o governo não soube dialogar nem com os taxistas, nem com a população. Primeiro é que não se houve um comunicado prévio para especificar então as medidas, ou seja, o porquê do aumento do combustível e como consequência o aumento do táxi e como consequência o aumento do custo de vida. Pois nessas negociações o governo acabou por falhar, decidiu então negociar por trás com outros taxistas que não foram
de acordo com essa situação e as coisas saíram do controle. Realmente, uma das questões que chama a minha atenção em particular é o facto de, porque quando tu aumentas o preço do táxi, quer dizer, de uma corrida de táxi, tu não aumentas apenas o preço daquela corrida. Tu aumentas, como acabaste de dizer, o preço do custo de vida. Por quê? Porque tu apanhas o táxi, antes de apanhares o táxi, eu particularmente já apanhei o táxi e sei que se tu sais da tua casa às 5 da manhã para apanhar o táxi, automaticamente tu vais tomar o pequeno almoço onde? Na rua. Vais tomar o pequeno almoço na rua, não é? Então, se tomas o pequeno almoço na rua, já tens que pagar o pequeno almoço um pouco mais caro, não é? Porque tem a senhora do táxi, tem a senhora que vende o pincho, tem a senhora que vende assantes, tem a senhora que vende... Enfim, então, é um pacote completo. Então, a subida do táxi está intrinsecamente ligada a outros fatores que vão fazer com que a vida do pacato cidadão se torne cada vez mais difícil. Bem, eu gostaria de saber, eu vou deixar o diálogo, vou colocar o diálogo assim em aberto para que vocês interajam. Eu não vou, né, indicar. Por favor, tragam as vossas ideias, porque é muito importante que nós conversemos sobre isso, porque é muito importante nós percebermos o que é que esteve por baixo disso. O que é que o governo podia ter feito para evitar com que tudo isso acontecesse? Porque nós a partir daqui, nós dos Estados Unidos, da França, de Portugal, enfim, de todos os países do mundo em que estão os angolanos, nós cingimos-nos às imagens e aos vídeos que vemos na internet, não é assim? E por aquilo que vimos na internet, o número de mortes estava de 22 e subiu para 100 e tal. Bem, pelos dados que nós vemos na internet, não são dados precisos. O que é que poderia ter sido feito para evitar que tantas vidas se perdessem durante essas manifestações? Eu vou tomar a palavra para dizer que eu falei em 10 anos. Muita coisa devia ter sido feita há 10 anos atrás. E não se fez. Como, por exemplo? Estamos em 2022, menos 10... 2012. 2012, a moeda já andava ali a saltitar. Eram indicadores financeiros que mostravam que as coisas não estavam bem. E a partir de 2014, há uma saída galopante de pessoas de Angola posterior. Começa a sair naquela altura. 2014, até 2018, saiu muita gente. As pessoas começam a sair porque começa a haver uma queda ou uma inflação altíssima no valor do dólar, começa a subir gradualmente, semanalmente. Então, naquele período já devia-se tomar medidas para evitar a situação que se encontra agora. Agora, neste assunto, conforme a Beatriz questiona, o que devia ter sido feito para evitar o que aconteceu nesses 3 dias? Devia ser feito lá atrás. Devia ser feito lá atrás. E antes de acontecer tudo isso que eu disse em relação aos ataques às propriedades privadas e mesmo bens públicos, vamos reparar que o problema começa nos ataques aos caminhões, há uns anos aqui atrás. Aos sacos. Eu lembro perfeitamente que, principalmente naquelas ruas no Grafanil, digamos, as vias todas não acesso ao Porto de Luanda. Vias de acesso à cidade de Luanda, os caminhões eram atacados e as pessoas acabavam por assambarcar e tirar sacos de arroz e por aí. São sinais. São sinais de que o povo estava com fome, não é? Mas anteriormente já caía muitos caminhões nas províncias, nas vias que ia para Benguela, já houve muitos acidentes em caminhões, eram derrubados, e até a população da vila muitas vezes vinha socorrer para ajudar até a preencherem o caminhão outra vez, para transportar para um outro caminhão e a viagem continuar com outro caminhão, mesmo havendo vítima e tudo isso. Havia isso, há muitas imagens que mostram isso. Mas dentro desse período que eu estou a fazer a contabilidade, a situação mudou. Se um caminhão tombasse, era saqueado. E depois começou a evoluir. Passou para os ataques diretos aos caminhões. Tanto mais que hoje os caminhões em Luanda, acho que entre 2015 e 2017, que é a fase que a inflação começou a crescer bastante, se visse, já havia guardas em cima dos sacos, a granela em cima do caminhão. Guardas, e depois começaram a passar por arames farpados nos caminhões. Então, aqueles são pequenos sinais que mostram que alguma coisa está a alterar. Porque os caminhões circulavam normalmente em Luanda, que era aberto e fechado. Ninguém ia lá assaltar um caminhão. Mas porque acredito que naquela altura as pessoas tinham o pão à mesa, sim, não é?
tinham o pão à mesa, tinham o leite, tinham o mínimo, tinham, digamos que, a cesta básica. Então, são né? sinais que eu quero aqui deixar que foram gradualmente crescendo. Se isso cresce, é porque alguma coisa está a falhar. Então, se tivesse que haver cortes, teria sido corte nas despesas públicas, mas não a partir da base, a partir de cima. Porque a subvenção dos combustíveis, quando se retira, está-se a fazer corte na base. Afeta a base. Então tem que se fazer corte em cima, porque em cima até as pessoas têm um salário melhor. É mais fácil cortar um bocadinho quem já tem um salário maior do que quem tem um salário menor. Mas o corte lá tem sido feito ao contrário. Bem, nós vamos entrar... Nós, Se me permite. sem querermos fugir assim ao tema, vamos entrar concretamente aquilo que é o debate no programa de hoje. É manifestações, porquê das manifestações e o que é que poderia se evitar para que isso acontecesse. Até porque perdeu-se muitas vidas e nós vimos que em muitos dos casos pessoas que foram mortas tiros a queima-roupa e nós queremos saber porquê que isto aconteceu. Eu acho que, se me permitem, acho que é um tema muito vasto e é complexo. E a análise carece de muitos outros subsídios que nós não temos. Infelizmente, uma realidade que Angola possui é a falta de informação. E sem informação há muito que a gente não vai poder dizer. Tudo que a gente vai poder dizer é mera ilusão, porque nós não vivemos estes acontecimentos, mas com base com aquilo que a gente vê na internet. Mas eu vou me remeter à mesma pergunta, porque aqui existe uma questão. Uma é, por que aconteceu a manifestação? Essa é uma pergunta. Por que houve tantas mortes? É outra pergunta. Bem, a manifestação, em princípio, foi em função da subida do preço do táxi. Correto. Não é assim? Da Correto. corrida do táxi. Esta manifestação foi convidada ou foi convocada pela Associação dos Taxistas, que decidiu parar com os serviços de táxi e em protesto da subida de combustível. Mas é bem verdade que, e o Jota falou bem, que as medidas que o governo toma nunca foram em resposta aos problemas do povo, aos problemas do país. Foi em resposta ao plano que o governo faz com base em relatórios que não são fidedignos, porque nós vemos os relatórios passados nas assembleias do povo, são relatórios que demonstram crescimento e desenvolvimento, mas em contrapartida vemos a degradação da vida social. Nós vemos a degradação da qualidade de todos os serviços. Não existe algum serviço que a gente possa dizer, pelo menos este serviço tem melhorado. Não existe isto. Mas quando se apresentam os relatórios em Assembleia, em Parlamento, por exemplo, os registros são completamente maravilhosos e vê-se números abismais e tudo mais. Mas eu não quero diminuir o impacto que estas mortes tiveram. E só existe uma única instituição para responsabilizar por essas mortes. De um modo, nós estamos acostumados que a polícia, quando há manifestação, decidam sair à rua e vetar a passagem dos manifestantes. O que não é necessário que se faça. Se há um cortejo marcado, não é? Há um perfil, há uma zona de princípio, uma zona de fim que deixam os manifestantes passarem e a polícia, se estivesse na berma, separada, a tentar garantir a segurança, automaticamente não haveriam de ter essas situações. Mas há aqui um pormenor que muitos de nós também vimos passar nas redes sociais, onde muitas destas pessoas que foram vistas a darem o combustível necessário para assambarcarem os supermercados, para arrombarem as lojas, muitos deles, e foram mostrados nas redes sociais, que eles são pertencentes à ordem. E que eu saiba, antes do dia da manifestação, houve uma ordem geral, em termos da polícia militar, polícia civil, os serviços de inteligência, que eles estariam todos de serviço. Me pergunto por que é que aqueles agentes não estavam de serviço naquele dia. Por que é que estavam misturados na manifestação e no povo? É uma pergunta que ninguém vai responder. Mas, entretanto, o que me leva a deduzir que talvez tenha sido uma medida contra-inteligente para realmente criar aquele caos que se apresentou, ok? E nisto,
eu não acredito que a polícia saiu à rua preparada para fazer um controle de massa, tendo em conta as normas aceitáveis diante dos direitos humanos, por exemplo. Eu acredito que a polícia saiu à rua preparada para fazer o número de vítimas que fez, porque não vimos nenhuma borracha no chão, não vimos nenhuma prova de que a polícia esteve preparada para fazer controle de massa. E nós sabemos que a nossa polícia, e gosto de dizer isso, por exemplo, os famosos anti-motim, que tem os carros com a água quente, por exemplo, nós não vimos aqueles carros a circular, não vimos. Vimos uns cavalos magros, mas não vimos um aparato policial do jeito que têm feito quando falamos de manifestação. Então, eu quero dizer que, na realidade, havia a intenção de fazerem o que fizeram. Eu vou fazer menção, só para não ser muito longo, vou fazer menção a uma passagem que eu vi na internet em que alguém diz: o gatuno do arroz foi exibido, mas quem matou a senhora nunca foi apresentado. E vemos o detentor de uma posição de poder e força vindo dizer que a morte daquela senhora foi justificável. Bem, como é que a morte daquela senhora pode ser justificável? Principalmente por ela ter recebido... Eu não entendo de balística, eu não entendo de investigação criminal, mas a lógica me diz o seguinte: como é que alguém leva um tiro pelas costas quando aquela pessoa não tem uma arma na mão? Eu só queria tocar num ponto que o Abrão, quase que é uma pergunta que por que aconteceu aquela situação toda, como é que desenvolveu? O que eu vi na internet na segunda-feira foi de que ao início da manifestação não aparentava, pelas imagens, não aparentava que aqueles os lotadores e os motoristas, taxistas estavam em greve, não, como é que eu posso explicar? Não estavam direcionados a atacar bens públicos, estavam apenas como é que chamam aquilo? Nas placas, a impedir que houvesse transportes a serem... a impedir que as pessoas apanhassem o transporte para ir para o trabalho. Que particulares fizessem serviço de transporte. Seria o bloqueio, porque o objetivo era... paragem total. Paragem total. Isso foi o comando, paragem total. O que aconteceu? Aconteceu que apareceram taxistas que, conforme o Abrão tocou num ponto ali, que parece que foram subvencionados ou foram apoiados para fazer o táxi mesmo assim, porque a ideia era: se uns não fazem, eu não sou obrigado a não fazer, eu vou fazer táxi. Mas aí a ideia não era essa. Aí começa o conflito. Começa o conflito. Mas o conflito começa inicialmente quando o grupo que estava na liderança da planificação da greve foi repartido. Porque eu ouvi falar é assim. Porque parece que primeiro foi decretada a greve. Sim. Mas depois houve um anúncio a dizer que a greve foi cancelada. Então, algumas pessoas foram à rua. Normalmente, se não há greve, então eu vou trabalhar. Essa distorção de informações foi... É que foi estupim. Sim. Eu também quero acreditar que isso foi praticamente... ou seja, a reação da população foi espontânea, foi local. Tá? Mas o que é que aconteceu? Nós temos um governo muito característico a governos que têm um sistema ditatorial e manipulador. Seja, ditatorial, manipulador. E nós estamos em um estado de ditadura muito profunda. Nós estamos a ver o nosso governo, que é ditador, a exercer uma necropolítica. Isso é uma necropolítica. Se nós fizermos uma viagem pelo tempo, nós vamos ver os episódios que aconteceram no 27 de maio, é justamente para hostigar o medo, para que a população nunca se revolta para esses efeitos. Recentemente, nós temos o episódio também do Monte Sumbre, isso foi em 2016, 19 de janeiro, onde houve aquele massacre na província do Ambo, foi justamente para hostigar o medo. Tivemos aqui o massacre do Canfufo, também foi 19 de janeiro de 2021, foi exatamente isso. E temos um recente, quer dizer, nós estamos em frente de uma necropolítica. O governo tem que sacrificar o povo para hostigar o medo e governar acima do medo. Especificamente nesse caso das manifestações, o governo tentou boicotar, ou seja, essa greve dos taxistas
sempre foi anunciada, sempre foi cancelada, sempre houve aquelas negociações termas. Lembra quando o preço do combustível subiu pela primeira vez? O que aconteceu? O governo apareceu com uma medida, disse o seguinte, ou seja, para quem tem uma viatura no particular, não necessita, mas quem é o mototaxista? E o taxista vai ter direito a um cartão. Uma subvenção. Com esse cartão ele tem direito a um desconto. E não aconteceu exatamente isso. Não aconteceu. Falhou essa negociação. Já agora, os taxistas se posicionaram, decidiram sair em defesa do povo. Porque além dessa greve, já houve as 3 manifestações. Teve as manifestações por causa da subida do combustível, teve as manifestações dos movimentos estudantis e teve uma outra sequência. Ou seja, 3 sábados consecutivos de uma manifestação. O governo o que é que fez? Como sempre, apareceu para negociar, mas começou a dar voltas e tentou negociar de trás. Por isso é que o nosso ilustre Elísio disse bem, fala-se muito do vice-presidente, não do presidente, porque o presidente da classe dos taxistas faz parte do serviço de investigação criminal, do SIC. Quer dizer, ou seja, essa pessoa que é presidente, que está aí para uma causa social, ao lhe empregarem no Ministério do Interior, já tem fidelidade à instituição. Quer dizer, você já mata a essência, você já domina a classe. Porque é assim que nós somos em Angola. Nós somos divididos em classe. Nós temos é tudo classe para poder dividir para melhor reinar. Para todos os efeitos, o vice-presidente agora, o vice-presidente é mais ativo. Obedeceu o presidente. É exatamente isso. Por quê? Porque houve uma negociação frontal, mas depois as pessoas do governo foram negociar de trás. Por isso é que houve essa manipulação da informação. E como é que, se reparaste, por que o vice-presidente vem nas redes sociais dizer que não, aqui não houve nada coisa, vamos à rua? É exatamente isso. Era para dar resposta àquelas negociações que foi feita de trás. E, se nós vermos bem, havia uns autocarros também que foram vandalizados. Aqueles autocarros apareceram como? Nunca teve autocarro. Quer dizer, o próprio governo tirou do estoque os autocarros só para inviabilizar isso. É toda a tentativa para poder fracassar uma determinada iniciativa que dá uma revolta. Uma verdade também que foi bastante contestada, ou foi bastante visualizada, é de que nas greves todas feitas em Luanda, as greves dos taxistas foram sempre muito polêmicas. As greves dos motoqueiros também traz muito pânico na cidade. Tanto mais é que na véspera das eleições de 2022, acho que foi isso? Sim. Houve mortes. Exatamente. Mas foram parar na ilha de Luanda, ali na floresta, e morreram tantos. Mas isso é claramente porque são setores de base para a satisfação do povo. Setores de base para a satisfação da população. Tocar na menina do olho, na ferida. A grande questão que se levanta é: nós ainda nem superamos a questão da vida precária, nós não superamos a questão dos salários paupérrimos, nós não superamos a questão do custo de vida alto e vem encarecer ainda mais. Quando há poucos meses atrás nós ouvimos escândalos sobre roubos na AGT. Dos 7 bilhões, não é? Dos famosos bilhões. Ouvimos os 8 bilhões. 8 bilhões da AGT. Ouvimos a oferta dos milhões para termos a equipa de futebol da Argentina aí para Angola. Desculpa interromper, Tabrão. Sabe o que é que me surpreende nisso tudo? Poxa, o país não tem educação. Angola não tem educação. Angola não tem escolas com carteiras, com uma cantina, com um simples lanche para os estudantes, sabe? Então, como é que um país que não tem escola oferece 6 ou 7 bilhões para ter uma equipa a jogar? Não faz sentido. It doesn't make sense. Eu vou falar em inglês. It doesn't make sense. Não faz sentido. Eu, pelo menos, nessas situações que acabaste de referir, e eu falei na entrevista que eu tive privada contigo, de que o facto de ter passado da primeira classe até a 8ª classe sem ter tido carteira, eu vou lhe dizer que eu não consigo romantizar a pobreza e a desgraça de Angola. Eu não consigo romantizar. Não, a nossa terra é muito boa, a nossa terra
não tem nada a ver com isso. É um conjunto, um pacote que eu não romantizo. Aquilo mesmo não está bom e não vai estar bom tão cedo assim. Mas o que é que está errado? O que é que está errado? Nós temos que pensar nisso. O que é que está errado? Porque que, enfim, é assim. Angola é um país rico em recursos naturais, não é? Angola tem tudo para dar certo. Por que não dá certo? Por causa do povo que tem. O Pacífico? Exatamente. A nossa passividade leva-nos a esse nível. É assim, nós angolanos sempre fomos isso que acabaste de dizer, não é? Um povo pacífico, um povo que aceita. Não fomos assim, fomos treinados. Bem, é tudo um processo. Ok, é um processo. Ok. Ninguém é assim. Okay. Ninguém gosta de viver mal. Mas nós não estávamos habituados a revoltar-nos contra absolutamente nada, não é? Não precisa revoltar. Não precisa revoltar. Fomos treinados. Fomos treinados para não reclamar, né? Para aceitar. Fomos treinados para aceitar. Quem tem fome, quer leite, chora, mas não faz confusão. Há bem pouco tempo a Beatriz fez aqui uma pergunta muito importante. O Ilustre Abrão trouxe essa narrativa do jogo da Argentina. Ou seja, isso não acaba por não fazer sentido para a nossa realidade, mas acaba por surtir um efeito por parte de quem nos governa. Porque assim, as ditaduras ganham metamorfoses, ganham formas de se manterem no poder, ainda que isso custe sangue. Elas ganham essa metamorfose. O jogo da Argentina, o que pode acontecer? Colocando a Argentina jogando com a seleção, naquele dia, a população vai até o campo. O angolano, o pacato cidadão, aquele pobre, aquele que sai do MUSEC, ao ver o jogo, automaticamente o seu cérebro começa a liberar dopamina. A dopamina é uma substância que dá essa sensação de bem-estar no momento. Satisfação. E você esquece todos os teus problemas anteriores. Essa é a ideia. Mas também é uma franja que já diz que não vai assistir o jogo. Isso também não é problema. O estádio do 11 de novembro vai encher. Algo interessante, desculpa, sem querer, por favor, não te esqueças do que querias dizer. Começa assim a vir-me uma imagem por detrás que algum plano está a ser bolado para alguma mudança. Sim. Estrondosa, vai ser lançada ou anunciada exatamente na mesma época e depois vão querer camuflar com a situação do jogo. É o que fazem, né? O ar que ele teve em Angola no dia seguinte, foi o combustível que subiu. Acho que foi a gasolina que subiu. Foi a gasolina que subiu. Com aqueles coqueiros, a fila ia até quase o Quinaxis. Naquela noite, nós temos uma ditadura. Combustível alto. Ninguém deu conta. Nós temos uma ditadura assim, com muitos setores articulados. Temos o Gabinete de Ação Psicológica, é justamente para isso. É justamente que o Ilustre Branco disse, sempre que o governo está-se a preparar para tomar uma medida e que sabe que essa medida vai surtir um impacto negativo perante a população, ele primeiro causa um assunto polêmico. Enquanto a população fica a discutir aquele assunto de futilidade, ele aí aproveita... Mas agora, para uma coisa, achas que se o povo está, algumas pessoas, alguma franja da sociedade está a discutir esse ponto de que não vamos assistir o jogo, não. Achas que se chegarem ativistas na casa de alguém que esteja a passar fome e dizerem, vocês todos de casa têm em casa $100 para assistir o jogo, não vão? Por isso eu queria te falar, para o MPLA tudo é possível. Você vê o que aconteceu recentemente em Portugal. O João Lourenço teve que levar claque, população de lá. Esse que trouxeste agora descreve claramente qual é a situação do país. Porque até aqueles, e desculpa o termo, até aqueles que estão a mamar diretamente do peito do governo, aproveitaram a oportunidade para dar o famoso lengueno. Exatamente isso. Então, eu encaro isso como inteligência. Mas a inteligência como se são os mesmos que saem gritando nas televisões e rádios dizendo que o país está bom. Não foram. E eles agora... E olha, não foram. Repare que acho que foi o ano passado que houve um investimento massivo por parte do governo angolano em que pagou humoristas, cantores, foram a Portugal, aonde eles faziam uma campanha contra a imigração. Sim. E falavam de forma clara que a imigração é um ato não patriótico, que era uma medida errada, que as pessoas que fossem para a imigração iam para uma espécie de escravidão. Escravagismo ou qualquer coisa. E iam para... não tinham amor próprio, coisas do gênero.
Agora ao vermos esse grupo, e eu não sei quanto, não faço, porque em Angola não existe informação. Não, pela estimativa, eram Eram cerca cento e tal. cento e tal. A metade. Regressaram à Podemos falar da metade metade. daquilo. Regressaram à metade. A metade. Pois, mas aí está. 50. Quanto é que gastaram no meio disso tudo? Eles foram mais. Dessa vez foram muito inteligentes, puseram empresários que são financiados também, não é? Porque ganham financiamentos estrondosos sem terem que competir com ninguém. E não vemos os resultados, não vemos as contas, que foi, ouvi quais foram os empresários que financiaram. 400 mil euros. Mas 400 mil euros por pessoa? Não, Ah. o pacote todo. Mas, Aquilo foi um curto período, não foram para ficar lá mas Acredito que era muitos para... dias. Foram 24 horas. Aquilo Cerca de chegou, 24 Não, horas. não, 72 horas. Sim, 72 dias. Não, por aí, mas- por aí. Um dia antes do chegada do evento. senhor. Um dia depois. Ou seja, Não é? atividade. eles chegaram e depois um o dia regresso. antes. Aham. Um dia antes da atividade. A Foram ideia era equipa de permanecer avanço. na atividade e depois, no dia anterior, voltar. E voltar, Mas, regressar. além dessa claque que levaram de Angola, o governo financiou, ou seja, o governo mandou uma equipe lá para negociar com alguns angolanos residentes em Portugal, com o objetivo de que matas o dia sem trabalhar e o governo podia pagar o dia em que você ficou sem Diz trabalhar. uma coisa. Aí está o problema. Sabes quanto é que uma renda na Ah, Tuga, né? é ali Sabes quanto é está. uma renda? O governo- Anda à volta o de governo- 700, 800. Euros. O governo Se aliciou. forem 2 mil euros Eles- na conta. Yeah. Não, Não, tu não, vais mas pagar a- e- Aliciou Não, mas aí- 1.200 euros. 1.200 euros. 1.200 euros por Mas- pessoa. mas aí As está. pessoas que receberam dinheiro nem foram na atividade. Ah, Sim, mas uns foram. Nem todos. Mas estou a dizer, foi o suficiente, gritaram. não, os mas. que gritaram são os que vieram de Angola. Não, tinha um também que estava lá. Que eu Há pouco. Ah, é? uma cara Mas assim agora- grande. Lembra daquela cara grande? Aquele militar de... Aquele militar de... Oh, o que andou a pedir ajuda O porque que andou a pedir fugiu. ajuda Mas porque esses Mas tinha são. outros que eu vi lá. Mas é- vi muito. este- Estou dando exemplo de que foram também alguns. Olha, São acho os que. não coisa, não... Não regressaram. Sim. Acho que nós conseguimos fazer uma transição da realidade da Angola, do problema da Angola, e entramos logo para a famosa imigração, não é? Aham. Que é também um tema super interessante. Aliás, era o tema que nós tínhamos programado para hoje. Nós fizemos essa transição sem Aham. sem foi permitirmos. automática. Pois, sem Mas precisar- não é? Mas a questão que eu não sei como é que estamos em termos de tempo, mas eu acho que eu gostaria de dizer que tentar justificar uma morte e principalmente estas mortes que ocorreram nessa manifestação foi um ato completamente desumano e vemos que os protestos sociais em termos de mídia nunca são suficientes e eu daria um recado à família desse detentor da posição hierárquica de poder, eu nem menciono o nome porque acho que nem é digno de ser mencionado, quando diz que a morte da senhora foi justificável, eu vou assumir que o tiro que deram ao menino, que também está a aparecer nas redes sociais, o tiro da perna também foi justificável. Aquele menino representava uma ameaça à segurança e à integridade física do agente que estava armado, que assumo, porque em Angola é moda usarem armas avançadas como a AKM, por exemplo. Aquele menino representou um perigo para a vida daquele agente que disparou contra aquele menino. Eu acho que isso não tem justificação e eu, se fosse parente dessa individualidade, porque no final do dia ele é um indivíduo, no final do dia ele tem sangue, ele dorme, ele tem família, tem filhos, eu lhe teria dito para ele ganhar vergonha na cara. Em algum momento, é assim, eu não sei, talvez vocês tenham visto, eu fui fazendo uma viagem para as redes sociais para ver se via algum manifestante armado. Vocês viram alguém armado na Não, manifestação? em alguns confrontos houve apenas o Não apertamento. Aí, E como é que se justifica as forças, digamos, policiais, né, dispararem para matar? Não se justifica. Bom, Não, esse, não disparo, esse disparo que mata a senhora, Sim. eu no vídeo não consegui ver, mas houve-se o disparo, pum. Ou porque havia muita poeira e havia pessoas a correr. Mas o que eu reparei, há um outro vídeo que mostra alguém civil, mas junto à polícia, com uma Sterling, né? Uma pistola Sterling, a fazer disparos no meio da Sim. rua em uma dimensão plana. Direcional. Sim, direcional. Estava sim. ele civil,
calça jeans, a fazer disparos, a polícia a recuar, mas ele foi o único que foi mesmo um bocadinho mais até o fim da rua, mas a disparar e ao nível de 1,60 m para baixo. Exatamente. E segundo aquilo mostra alguns claramente que pronunciamentos... os tiros não foram para dissuadir os manifestantes ou os chamados que estavam a romper com as lojas. Não foi para isso. Foi mesmo para os abater. E antes de mais, é algo que eu devia ter feito no início do programa. Eu não posso deixar de me solidarizar com a família daquela mãe e de todos aqueles que perderam um ente querido nestas manifestações. Os nossos sentimentos, o programa Conversa com a Beatriz, com certeza, está de coração bastante... está com o coração a sangrar e está com vocês. Dizer que por aquilo que eu tenho visto à volta do mundo, no que toca qualquer país, em qualquer país, quando acontece alguma coisa em que a população não está satisfeita com aquilo, a população manifesta-se. E por aquilo que eu tenho visto, as manifestações normalmente são aplacadas ou, digamos que, controladas com... digamos, como é que se diz? Balas de borracha. Balas de borracha. Há outros elementos de controle de massa. Controle de massa, por aí fora. Algo que eu não consegui perceber é como é que você quer controlar as massas, pessoas que estão desarmadas, com armas de fogo. Isso é que eu não consegui perceber. Olha, eu fiquei assim a pensar. Essa violência desproporcionada por parte dos agentes da polícia é por uma orientação superior. Por quê? Olha, o angolano que esteve na paragem, que pensou justamente saquear aqueles armazéns dali, eu digo que foi um herói, foi um gênio. Esse é matemático, é filósofo, é nutricionista, é alguém um gênio. Por quê? Exatamente. A população soltou-se exatamente por causa da fome. É assim, essa questão do combustível só é secundária, mas o que alarma a população justamente é o custo de vida. A população está com fome. Essa população vai até o contentor do lixo. Essa população come do lixo. Come nos aterros sanitários. A população pensou, pronto, o nosso problema agora é o transporte. Mas além do transporte nós temos fome. Ele pensou justamente, não, vamos invadir esses armazéns, porque esses armazéns, muitos deles, essa rede da Angomarte, as PEPs, são feitas com dinheiro do povo. Essa é uma conversa que não se fala. São feitas com dinheiro do povo. E muitas dessas lojas ali, dessa rede de lojas, é lá onde é o espaço confidente, onde muitas das vezes ocorre a lavagem do dinheiro. Então, mexendo nas microeconomias, acaba por afetar as macroeconomias. Porque o governo necessita, ou seja, a ditadura necessita desse dinheiro para manter a subsistência vital das ditaduras. Onde é que saem os dinheiros para corromper os generais? Saem ali. Onde é que sai o dinheiro para corromper a polícia? Saem ali. A maior parte do dinheiro para efeito local, para se manter uma ditadura no estado vital, sai das micro se passam para macro e da macro. Então, ao mexer na economia do regime, o regime orientou que a polícia esteja desproporcionada. Porque assim, os vídeos que estão a nos chegar, essas mortes não foram, a maior parte das mortes, nem todas, a maior parte das mortes dessas pessoas que morreram por saquear os armazéns, não foram no interior do armazém, foram nos bairros. A polícia teve tempo para se preparar, pedir reforço e entraram nos bairros. Por isso é que essa senhora morreu justamente próximo da casa dela. A senhora saiu em busca do filho porque ouviu tiroteiros, saiu em busca do filho e infelizmente vinha a polícia. Ela pegou o filho, ao correr de volta, e foi alvejada com um tiro, com um orifício de entrada na região occipital e um orifício de saída na boca. Por isso é que ela teve toda a mandíbula aberta. Tá? A maior parte dessas mortes não foram exatamente nos armazéns e não foram no momento em que estavam a saquear. Por isso é que houve tempo da população saquear. Segundo os dados da polícia, saquearam mais de 50 armazéns. Mas eu, entretanto, aqui fico
vou ser forçado a discordar, por exemplo, no aspecto quando disseste que ele foi matemático, calculista, em resumo foi inteligente, eu acho que não foi. Eu acho que o povo foi manipulado. O povo foi manipulado e cederam a essa manipulação. Infelizmente o povo não foi inteligente, porque pela nossa experiência, e é difícil controlar a ordem de uma manifestação. Você pode coordenar, você vai criar todas as condições para ela ser pacífica. Depois do povo estar na rua, o que vai ocorrer vai ser resultante do cenário que vão encontrar e não vais conseguir controlar. Mas, entretanto, eu lembro-me de uma manifestação que aconteceu há alguns anos em Angola, aonde apareceram indivíduos infiltrados, como é de hábito, no meio da manifestação, e ouvia-se nos vídeos os coordenadores da manifestação a dizer: não lhe mexam, nós sabemos que essa é a polícia, ele está a fazer de propósito para que a gente reaja e depois comecem a fazer tiros a dizer que nós estamos a fazer arruaças. E houve pessoas a criarem um cordão de segurança para impedir que aquilo acontecesse. Estes cenários, e disseste bem, as mortes acontecem nos bairros, não acontecem nos centros de assambarcamento. Logo, as mortes foram pré-programadas, foram pré-determinadas, que vamos fazer baixas. Segundo, há um outro pormenor que existem mensagens a circular de indivíduos ligados à ordem pública que publicam e alertam as suas famílias: não saiam de casa porque há uma ordem que na manifestação vão matar. Há vídeos, há áudios a circularem sobre isto. Olha, eu nem tive conhecimento disso. Pois, há áudios a circular que foram postos a circular antes do dia da manifestação. Isso é muito mais grave. Quer dizer que já houve toda uma planificação. Segundo, outra coisa que eu ia dizer, eu discordo e não justifico a destruição dos armazéns, dos supermercados, dos bens públicos, etc. Atenção, porque no final das contas, quem vai sofrer com isto mesmo é o próprio povo. Quem vai sofrer com isso mesmo é o próprio povo. Mas existe todo um sentimento de repulsa, existe todo um sentimento associado ao facto de que os detentores de poder, os políticos, são os donos dos negócios, dos supermercados e tudo mais. E são os mesmos que recebem os financiamentos do Estado. Talvez essa reação pode ter sido a base para que essas pessoas fossem então assaltar essas lojas, roubarem das lojas. Mas eles foram incitados a fazê-lo. Aquilo que aconteceu na véspera das eleições, quando a oposição tentou sair às ruas, o que aconteceu? Quando o governo colocou aquele arsenal pesado. Sim, desde guerra. 2002 até hoje, as tropas andam a fazer o quê? Não, isso sim. Quantos carros blindados há? Quantos militares existem nos quartéis em Luanda? Se tem greve, e é uma greve que vai parar o país em 3 dias, controlavam o país. Eu quero. Controlavam o país e não infiltravam indivíduos na greve dos taxistas, o assunto ficaria resolvido. Por quê? Porque pararia o país, nas paragens ninguém vinha fazer táxi, porque disseram para ninguém fazer táxi. Como é que aparecem carros a fazer táxi? Começam as primeiras pedras. Sim. Depois aquilo só, bola de neve, cresceu. Sim, mas eu continuo nessa linha de pensamento que a reação do povo foi justamente local, porque foi espontânea, tá? Foi uma reação no momento e espontânea. Porque assim, se nós vemos aqueles vídeos, nós vamos ver que a maior parte da população começou a vandalizar os armazéns de grande magnitude. As Zangomarte, as PEP, aquelas redes de armazém. Aqueles armazéns, nós sabemos se são de quem estão por detrás disso, nós sabemos isso. Porque assim, a polícia teve tempo para se preparar. Jota, ainda lembras-te do slogan da manifestação, do slogan muito bom da manifestação, qual foi? Qual? Tem muito. Um que faria todo sentido para que isso nos calasse para essa situação? Que a polícia do povo. Não, que o povo taxistas mencionaram. Quando eles disseram que podia haver aproveitamento. Não, eles disseram, fique em casa. Sim. Essa era a verdadeira manifestação. Fique em casa. Fique em casa. Porque assim, quer dizer, porque a ideia era paralisar, fique em casa. Para que fosse analisada a situação do preço da subida. Agora eu pergunto, quem são vocês para parar o país?
Mas não era do interesse, não era do interesse de quem tem poder ajudar a controlar a situação, é o que eu disse, era do interesse deles aproveitarem-se dessa situação para tentarem impingir medo, para provocar o caos e impingir medo. A intenção era mesmo criar vítimas mortais, para depois dizer o quê? Amanhã o Abraão quer sair para manifestar, a minha mãe vai dizer, filho, vão te matar. Não vai. E é exatamente essa ideia que criam impingir na mente das pessoas. Está aí, está posto. Hoje temos uma série de óbitos e existem óbitos que nós não vamos saber porque não são tão sonantes, não é? Mas os óbitos são maiores do que estes. São maiores. A outra questão que um vídeo que eu também vi, por exemplo, aonde um dos jovens relata que mataram o único filho de uma senhora, não é? Uhum. E que foi morto por um desses indivíduos que são os atiradores do bairro, que são contratados pela polícia, que são os famosos grupos de abate. Já houve artigos sobre isso, já houve denúncias sobre isso. E até na comunidade internacional, não é? Já houve denúncia desses grupos. E quando isso acontece, não vimos ninguém a se pronunciar, não vimos nenhum responsável pelas mortes ser apresentado. Foram apresentar pessoas que assaltaram supermercados, mas não apresentaram ninguém que matou. Quer dizer, estão mais focados em ir mostrar as pessoas que andaram a roubar por causa da fome. E é tão aberrante, que hoje nós nos estamos a reinventar para sobrevivermos e vais ver alguém a fazer uma publicidade ou fazer uma campanha, não é? Onde ele vai dizer, para justificar e nos salvarmos hoje, por favor, não deite a comida envenenada por rato, não deite no contentor. Porque há pessoas que se alimentam do contentor. Primeiro, voltamos para as condições do país, que temos uma peste lançada no país todo, por falta de saneamento. Convivemos e coabitamos com ratos, baratas, por exemplo, e por combate a isso vamos pôr armadilhas para esses animais, não é? Para os ratos e tudo mais. Vamos pôr veneno, depois vamos levar para o lixo. E depois morrem outras pessoas no lixo por causa disso. Então, para dizer que há um problema muito grave em Angola. Esse problema não se vai resolver hoje. E se me ouvirem, aceitem o conselho. Convém criarem fórum de conversa com a população. No passado, haviam as famosas associações do bairro, que na realidade era uma espécie de governo próximo do povo, que conhece os problemas do povo e consegue dialogar com o povo e saber o que é que se passa. É bom que se reinvente esses modelos para que saibam quais são os problemas e irem resolver os problemas. Porque o povo não vai recuar. A fome não tem lógica, a fome não tem razão. Uma pessoa com fome não raciocina. Este episódio que ocorreu vai ocorrer outras vezes. E atenção, existe uma força, uma luta. Quando a polícia vem e demonstra o poder que eles têm, a força que eles têm, o povo consegue conhecer essa força. Logo, nada vai impedir um dia o povo de se preparar e contrapor essa força. Então, continuar a exercer força sobre o povo não é a lógica. A lógica é procurar entender como conseguem chegar à mente do povo, como conseguem pedir ao povo para conversar em vez de lutar. Até porque diz, os coreanos dizem, continuo aqui com os coreanos, dizem que a pobreza gera revolta e a revolta gera a violência. Não precisamos inventar nada. Está tudo lá escrito. Já muitos estudiosos escreveram sobre esse aspecto. E depois, queres causar pânico, queres causar caos, tira o elemento de base. Há estudos sociais que apresentam, por exemplo, que chegas a um dado... Há muitos estudos sociais sobre isso. Colocam várias pessoas num dado ambiente, não é? E depois fecham oxigênio. Essas pessoas começam a lutar entre si. Porque é o elemento de base naquele momento, não estão com fome. Até porque numa casa onde não há pão, todos gritam. Ninguém tem razão. Esse exemplo que eu gosto da questão do lixo, de que evitar colocar veneno no lixo. Ainda tem uma outra que eu tive aí uma conversa com alguém que estava-me a dizer que o problema da cólera estava associado à falta de higiene, em que as pessoas são capazes de comer e não lavar as mãos. E eu lhe perguntei, lavar as mãos antes de se alimentar, então estás a me dizer que antes de eu ir comer no lixo, lavo as mãos, depois vou no lixo.
Bem, Jesus. bem, Então, tá são certo soluções que que procuram e a próprias redes, a própria como a média, consegue trazer esse tipo de publicidade de lava as mãos com água e sabão do indivíduo que vive na rua e depois vai comer no lixo. Bem, eu Quer dizer- acredito que em Angola talvez não funcione. Talvez não, eu consigo dizer que não funcione por agora, até porque se num país em que não há escolas, não há educação em condições, não há escolas, não há saúde, não há saneamento básico. Mas se eu não tenho Tu para não comprar pão, consegues vou falar- comprar sabão. Eu não vou comprar sabão se eu não tenho. Mas sabe qual é a para solução da comprar pão. cólera, né? Então, Os moleques não tomam banho, nós vamos não voltar comem, agora. comem na rua e tudo. Bem, Está associado ao Elísio, saneamento. bem, nós, para não fugirmos ao tema de hoje, nós estivemos a falar sobre os recentes acontecimentos em Angola. Estamos realmente muito, muito tristes. Estamos aqui nos Estados Unidos. Oh my goodness. Nós estamos nos Estados Unidos, mas temos a família em É só um Angola. ponto de ordem, E Beatriz. é claro que estamos aqui, estamos com o coração partido, estamos tristes e nós estamos muito preocupados com o que está a acontecer em Angola. Entretanto, eu interrompi o Elísio, mas eu vou voltar a lá. O Abraão tocou um ponto que era lamentar as mortes. Eu lamento também as mortes. Eu devia ter feito isso no início. E eu vou utilizar um termo que é muito típico que se usa em Angola. De mãe não. Mas não, yeah. Mas não. 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 Yeah. Pelas mortes Mãe de não. todos, eu não sei quantos, mas vou dizer. Por favor. De mãe não. Yeah. Eu lembro que nós crescemos numa fase em que... Quem é angolano sabe esse termo. Quando nós estivéssemos a estigar-nos e por aí fora, dizíamos, você pode falar de tudo, Menos mãe. menos mãe. E eu olhei para cá, ela não tinha nada na mão, ela não tinha uma arma, ela não tinha uma faca, ela não tinha nada. Ela estava simplesmente de mão dada com o filho. Ela estava a tentar salvar o filho. Não existe Isso é nenhuma doloroso, sabe? lógica para a morte daquela senhora. Não. Não existe nenhuma lógica. E tem mais, a outra responsabilidade. A outra responsabilidade do próprio governo. A outra responsabilidade dos serviços de informação em Angola, estou exatamente a falar das televisões, das rádios, foi não terem procurado salvar vidas. Porque, e é como o Elísio diz, se tivessem... Quando foi o presidente americano para Angola, o que é que fizeram? Esconderam o público, não é? Pediram a todo mundo que ficasse em casa. Fecharam o país totalmente. Para quê? Para ser mais fácil controlar a segurança do senhor, porque quanto menos pessoas na rua, menos olheiros para verificar se está seguro, se alguém tem alguma intenção, não é? Que não seja aceitável. Por que é que não fizeram o mesmo? Nós temos históricos, temos dados que demonstram que sempre que há uma manifestação da magnitude dos taxistas, por exemplo, cria um pânico grande. Por que é que não pararam para isso? Tantas mortes. Por que é que as televisões, as rádios não deram o destaque devido? E ainda hoje em dia, depois destas mortes, não os vemos a fazerem a mesma coisa. Fazer a mesma coisa, não os vemos a fazerem o destaque. Aconteceram tantas mortes, foram mais do que... mais do que 100 pessoas. Os dados da polícia são 30 mortes, mas os dados da sociedade civil já estão em 105. 105. Faz sentido. Não faria sentido o presidente da Tem que se República... multiplicar sempre por 3. Não faria Falaram que sentido... foram 3, multiplica sempre Yeah. por 3. Eu, por mim, faria sentido nessa altura o Presidente da República pronunciar-se a respeito. Porque isso é um problema nacional, é um problema geral. Faria mais... Mas a polícia, pelo comunicado do representante da polícia, diz que a senhora não é angolana, é estrangeira. Nós não estamos a falar... Estava- Desculpa, Beatriz, não estamos a falar de nacionalidade, estamos a falar de vida. Eu não interessa. Eu percebo. Mas essa ideia de que, assim, primeiro Vida até, humana. primeiro até Sim. disseram que a senhora é da Tanzânia. Depois inverteram para um outro país, depois ficaram com a versão de Congo. Mas é. Veja, desculpa, Mas mais chamou uma a vez, atenção. a minha questão aqui é o que é que a nacionalidade Tem a ver com a da integridade pessoa tem a física. ver... Isso é para tirar o foco. Isso E é é para tirar ilegal, o ainda por foco. cima, né? E aí... da ira. Isso é para tirar o foco. Porque assim, quando Mas já ela te não falam. colocava ninguém em perigo. Toda vez. Ela estava a Ô, fugir. Tambrão, quando não já é? te falam que essa é estrangeira, é congolesa, o que te vem na cabeça? Não é Você nosso. vem daqueles que invadem o território. Então, a ira, o teu foco fica meio dividido. Isso é um jogo Jesus. psicológico. Isso é mesmo assim. O gabinete de ação psicológica tem esse impacto, causar desinformação. Por exemplo, está-se a falar muito, né? Talvez essas conversas ali, mas quem trouxe isso também é o gabinete de ação psicológica. Está-se a falar exatamente do estádio de sítio.
essa conversa do estado de sítio é para continuar a hostigar o medo. Ou seja, se a população lutar e às ruas, a polícia vai matar. É bom que param. Se houver essa revolta, porque isso, de certa forma, acabou por mexer com o regime. O regime tremeu um pouquinho, por isso é que atualmente há tanta polícia na rua. Está-se a falar de estado de sítio. Para você implementar um estado de sítio, existem critérios. Primeiro tem que passar por um estado de emergência. O estado de emergência vai um período de 30 dias, mas o grupo social que exerce essa pressão social deve estar armado. A população tem pedra, não tem arma. Pronto. O outro critério é do estado de sítio. Quando se passar o estado de emergência, não há solução, não há diálogo entre a sociedade civil e o governo, então passa para um estado de sítio, que são mais 90 dias, e que esse grupo de pessoas causam um atentado às instituições de caráter democrática. Estamos a falar da própria Assembleia, a própria figura do presidente. Então, para cá, cidadão que não dá para criar com esses ingredientes que acabas de dizer, não dá para criar com esses ingredientes, criar um teatro. É exatamente isso. Então, essa desinformação, ou seja, dá, claro que dá. Então pode vir a acontecer mesmo. Não, ou seja, assim. Acho que eu estou a perceber. Eu, como conheço o Elísio, estou a perceber qual é a retórica dele. O que ele, na realidade, está a dizer é que este é o cenário onde eles querem nos levar. É exatamente isso. Mas também se não levar, dá para criar um teatro. Mas assim, essa teatro, conversa... teatro não é verdade, essa conversa Sim. surge nesse contexto justamente para silenciar o povo. Quer dizer, o povo fica atado sobre a camisa de força. Não consegue lutar. Não, já está dividido. Porque se lutar, sim, o já povo não quer saber disso. Não, já está dividido. Já há uma franja que diz que não vale a pena, nós saímos, vai haver isso. Sim, é exatamente isso. Já dividiu, tá já conseguiram. É exatamente por isso já conseguiram. Já há informações que passam que dizem que não vale a pena nós continuar com essa ideia de ir para frente, projeto, digamos. Porque senão vamos ter estado de sítio e o estado de sítio vai levar com que as eleições não venham. Agora eu gostaria de saber, já terminaram as manifestações ou continuam? Não, ainda não terminaram. Por exemplo, há uma programada classe, tem uma programada para o dia 8. A tendência vai para aí. Não, mas é que assim, mas já há um desencorajamento, porque se eles continuam com a manifestação, então vai haver um estado de sítio. Então, quais são as consequências, eu diria, do estado de sítio? Ou seja, uso excessivo, massivo. A consequência exata. Mas tem um objetivo, não é tem assim? um objetivo. O objetivo é que o presidente torna-se único, unânime, o decisor de tudo. O poder e anula o próximo pleito eleitoral. Não há eleição. Fala-se também da alteração da Constituição. Isso é possível? Essa conversa está a vir agora por causa de uma... Introduziu-se mal, porque isso é possível. Dentro do período do estado de sítio não é possível. Não é. É depois de haver essa estabilidade toda. Mas eu fico mais um tempo. Sim, ele fica mais um tempo. E outra coisa, anula-se... E o estado de sítio, eu sou leiga no assunto, eu estou a tentar perceber. Sim. Mas o estado de sítio vai proporcionar a alteração da Constituição? Não. Isso não é possível. Mas cria condições para ele ficar pelo tempo até ele achar que... E outra coisa, anula-se os 2 mandatos dele. Anula-se os 2 mandatos dele. Então ele pode continuar. Pode continuar, correto. Até haver condições ou seja, a Constituição será a mesma, será a continuidade, será a mesma, mas todo aquele intervalo é anulado na história e que conta é os outros episódios. Sim, porque 10 anos não chega. Sim. Essa é a ideia do MPLA. É mentira. Por isso é que está a trazer exatamente isso. Agora consegue-se perceber porque que era de todo um plano do Estado, porque andaram a tentar vender-nos a ideia do terceiro mandato, a sociedade civil contestou, todo mundo discordou, começaram a ouvir-se vozes mesmo dentro do MPLA, não é? E isso começa a criar a certeza de que ninguém quer. O que é que depois vão fazer? Criam esse tipo de situações, instabilidade no país, não é? E com essa instabilidade acham justificável tomarem medidas por força, não é? Vão depois pelo punho. Já não vão anular as eleições por aí fora. Já não há condições, não há condições para haver eleições. Houve condições em 92 para a segunda volta? Exato. Olha, trouxeste isso. Agora o verdadeiro... É o mesmo cenário que a gente começa a ver aqui a acontecer. Está vendo? Quem foi utilizado para criar a estabilidade e derrotar o adversário? O povo. O
o Cota Brown estava aqui a falar sobre o diálogo. Ou seja, o regime tem uma natureza que ou seja, é um tipo de regime muito musculoso que diálogo, ou seja, Mas nunca mentiu. Não, sempre mente. Não, estou a dizer mentir no sentido da sua característica. Ah, nunca da mentiu. sua característica, claro. Mas, Atualmente está não- muito mais visível. Eu com a liderança do... Eu agora quero entender melhor o nunca mentiu. Não, mentir. Desculpa. Não, Eu às vou vezes... ser curto. Nunca mentiu é de que você está a ver que é preto, está a ver? E eles nunca mentiram de que não, nós somos bonzinhos. Eles nunca mentiram nesse aspecto. Nunca mostraram ser bonzinhos. Não, mas Agora, eles adoçam a mensagem, eles dizem que vão dar chocolates em vez de darem palmatórias. Palmatória. Não é? É uma expressão doce. Da expressão doce. Nunca Não, mentiram. não, Dizem chocolates, pô. Eu não fui, eu não tive a oportunidade de ter a educação da língua portuguesa tal e qual. Tal e O que qual. é isso, sentido figurado? Será que o povo entendeu o que é o... Claro que não, né? Claro, então tudo isso vai contar para a interpretação que nós vamos ter. Porque também quem faz confusão, atenção, quem manifesta, quem reclama é quem sabe dos seus direitos, ok? É quem sabe dos seus direitos. Sim. Logo, muitas das mensagens que são passadas para aquelas pessoas que têm uma certa percepção sobre a lei, sobre os direitos, não é? E quando eles passam esse tipo de mensagens ligadas aos chocolates, essa repreensão que eles fazem forçada, musculada, é exatamente para passar uma mensagem para aquelas pessoas que têm capacidade pensante. Para aquelas pessoas que têm capacidade de determinar, analisar, julgar qualquer coisa que ouvem. E qualquer indivíduo em sua consciência, entre ir levar paus na rua, tiro pelas costas, rebentarem com o teu rosto que vai impedir que a tua família até te vele em condições e depois te desvalorizarem por não seres cidadão angolano. Atenção. Você vai pensar duas vezes. Vais pensar a quem? Vais pensar em sua família. E é uma coisa que eu vou dizer que é aqui um pormenor. Que os governos africanos deviam prestar atenção. Isso não acontece só com Angola. Acontece em vários países da África. Era importante aproveitarem a nossa ligação família, a nossa mentalidade família, porque nós africanos somos pró-família. Acabamos criando família muito cedo, fazemos filho muito cedo, então nós não somos rúfias, nós não somos confusionistas por defeito, nós somos pró-família. E eu, antes de ir à rua para me pôr a pancada com Jota, com os braços que me mostra, preciso ter uma motivação, forte, não é? Pois é. Eu, para ir com pedras e ir lutar contra um polícia, preciso ter um motivo que é superior à minha vida. Então, se eu já não tenho algo mais valioso que a minha vida, a polícia devia pensar duas vezes, que não use da força, use da inteligência, da comunicação, e porque até tem muitos bons comandantes da polícia, tem muitos bons polícias que têm muito boa pedagogia e conseguem motivar as pessoas a irem para outros caminhos. Olha, sem querer interromper-te, eu estive a ver um vídeo em que a comandante, eu não sei como é que ela se chama, mas é uma senhora, acho que ela é aqui, ela controla aquela zona do Rangel. E ela teve uma atitude a todos os títulos louvável. Ela entrou para o bairro, ela conversou com a população e ela pediu, ela disse, não deixem que ideias nefastas penetrem no bairro, não façam isso, tudo na paz. Olha, eu realmente vi aquele vídeo e fiquei muito sensibilizada com aquilo. Independentemente disso, talvez seja, enfim, um plano, ou sei lá. Mas eu achei aquilo de uma nobreza grande. Eu não achei aquilo ético, não achei aquilo. É assim. Também não achei. Eu não achei, porque Não é assim, Ok. eles entraram no bairro justamente para isso, porque assim, depois desse caos, eles necessitam medir a pulsação do povo, se há continuidade do processo. Por isso é que eles entraram no bairro, sempre que encontrassem 2, 3 jovens sentados, aglomerados, ou a conversar, eles vão lá para saber o que estão a conversar. Isso é invasão de privacidade. Isso não é democracia. Não, aquilo- Isso é ditadura. Aquilo foi Isso coisa. aqui Foi é uma um das cenário, foi um formas. teatro. Ditadura Olha, clássica? Sim, é uma ditadura clássica. Estão a passar a mensagem, olha, se vocês se agruparem de novo, nós estamos aqui, vos conhecemos. E vamos atacar a partir daqui. Essa é a mensagem que se está a passar. Aquilo faz parte de um... Não, isso não aquilo é, faz parte não é, de não um é. slogan que tinham Não criado é, não é de... coisa. Isso polícias. é hostigar o medo.
No pacato Polícia cidadão. de, polícia de proximidade. É Aquilo- uma aquilo é espécie de comercial. controle do território. Não, por aquilo aí. é comercial. Ok. A polícia é amiga, porque nesse momento a imagem da polícia está em queda livre. Sim. Então é necessário fazer uma lavagem da imagem da Da polícia. imagem e tudo Então mais. arranja uma senhora, porque se fosse um comandante é força, então arranja uma senhora bonita, não é? Enviam. Estás a dizer que a comandante é bonita? Boa aparência. Ela tem boa aparência. É um porte físico. Não foi. Ela está com boa aparência, senhora. Eu tenho. Ela realmente impressionou. Não, mas é Ela verdade. impressionou. Ela vai cheia de vigor e vai perante as jovens desnutridos, posso assim dizer. E no final diz mesmo Comparando não o vão porte à físico rua, não daquela fazem senhora. isso. Se tiver uma pessoa que tiver a influenciar, vocês negam. Comparando o porte físico daquela senhora, a presença dela é imponente perante aqueles jovens. É, realmente. O que ela fez? Mostrou, dialogou com eles. Aquilo é diálogo uma é assim, make-up. é o que É uma lavagem. Uma lavagem Eu- cerebral. É o sim. que, é o que o Diz que a polícia está Cota, aqui em paz. Nós estamos com o é o que o povo. Cota Brown Sim, disse. é uma lavagem, foi necessário. O diálogo tinha que ser antes. Não é depois de você massacrar. Mas eu preciso Tem que lavar, ser antes. preciso lavar a minha imagem. A polícia nunca vai Mas estar já- de bem, mas porque a polícia é o braço regime. Mas ela gostou. E quantos mais gostaram? Sim! olha, Não, assim, não, se a Calhé Beatriz não fez uma leitura Não, profunda. é assim. Quantos não fizeram da uma leitura realidade? profunda? É, milhares. Entendeste? Não, é assim. Você entendeu, Abrão? Olha, Entendi. Elísio, eu assisti o vídeo, gostei da postura da senhora. Em situações diferentes, eu diria, uau, né? Mas nesta situação, neste momento em particular, eu acho que foi o inverso. Concordo com ele quando ele diz que este diálogo devia ser Prévio. o prévio, devia E ser a o lavagem da primeiro cara passo. devia ser quando? Depois O do primeiro problema. passo. Sujou a cara. Não, lava. até porque eu não permito que ninguém me faça uma lavagem cerebral assim de ânimo leve. Mas Não estou a para não, fazer, para não, Esse aspecto que... É assim, Esse tu aspecto... tens que vir muito bem preparado Beatriz, para esse conseguir aspecto fazer que- uma Há uma lavagem coisa cerebral. Que não gostaste é? da Há senhora. algo aqui interessante. Senhora, aqueles próprios rostos estavam ali sentados gostaram Olha, aí da concordo polícia. contigo, porque eu sou eu, as outras pessoas são as outras pessoas. Gostaram Acredito também. que mas outras olha, pessoas, há né, algo interessante. Eu teriam acho que. uma atitude diferente. Mas o que é que agradou-nos, por exemplo? Eu não Uhum. vi este vídeo, devo dizer, mas acredito que o que tem agradado é que não existe essa cultura da intenção de conexão, comunicação. O que nós sabemos teria sido a mesma coisa que aconteceu nos outros vídeos, a polícia ir armada e querer afugentar todo mundo. Mas, entretanto, como eu disse, há realmente elementos da polícia que têm pedagogia, que eles sabem como falar com as pessoas. Na subida passada do combustível, por exemplo, na Willa, houve a manifestação. E havia, por exemplo, um dos comandantes que foi, eu não sei se é comandante ou comandante, sinceramente, comandante. Ok, eu vou admitir que... Pronto, mas é comandante. Yeah, eu vou procurar o meu amigo que é bem falante. Yeah. É bem falante, entretanto, o que eu queria dizer, aquele comandante perdoem-me se for errado, da província da Huila, que até por sinal, que é muito jovem, que eu na realidade conheço, ele teve numa dessas manifestações e ele disse: querem manifestar, manifestem, mas não partam. O que quer dizer que ele não instruiu os seus efetivos, a barrarem a manifestação. Quer dizer que eles querem manifestem, mas não partam. Nós vamos ficar aqui para proteger-vos a todos. Isso foi da manifestação passada, não foi dessa manifestação, mas está agora a circular. O que Quer aconteceu... dizer, foi educação em primeiro lugar. Educação em primeiro lugar. As pessoas sabem, temos permissão, não temos resistência, porque se haver resistência, eu estou em massa, vou tentar... Em choque. entrar em choque, não é? E o que é que aconteceu? A polícia esteve nas barreiras de lado a coordenar as massas para a direção que eles queriam. Houve algum problema? Não houve problema nenhum. Eu gostaria que a Beatriz depois voltasse a ver o vídeo da tal comandante Eu do vi, Rangel Aham. e olha pela postura dela e a voz, o tom de voz que usa. É, porque assim... Que aquela voz É mesmo é de amizade. intimidatório, sim. Não, eu entendo o teu lado, Elísio. Eu percebi muito bem, percebi os dois lados. Eu percebi que havia um lado, digamos, pacífico. Tipo, eu vim para conversar e eu não vim aqui como polícia, mas havia outro lado que dizia assim: se você fizer isto, tem a consequência. Eu percebi isso, percebi tudo. Mas eu optei por valorizar a intenção. Eu optei por valorizar a intenção. Não que a senhora em particular ou a senhora polícia me tenha convencido a 100% de que é isto. Não, longe disso. Mas eu percebi a intenção.
conversar. Educação em primeiro lugar. Mas acho que foi invertido, os factos foram invertidos, está a ver? Eu acho que essa conversa tinha que ser prévia, tinha que ser antes de tudo isso ter acontecido. Mas eu vou dizer que é de louvar a atitude dela, acima de tudo, porque não gerou outra morte. Então é de louvar, não gerou outra morte, e mesmo tendo acontecido tarde, se todos tivessem ao menos essa opção agora, seria um reconhecimento das ações erradas. E acredito que, como seres humanos, muitos têm opinião e a farda lhes impede de exprimi-la. E por isso é que eu fiz menção àquela hora que no final do dia, quando forem a casa ou quando vão a casa, são apenas seres humanos, têm famílias, têm filhos. Eu não advogo a violência em nenhum dos níveis, não advogo a violência, e sempre que é possível conversar para nos entendermos melhor. Da próxima vez que surgir alguma insatisfação do povo, que os famosos líderes políticos saiam à rua para conversar com o povo, busquem maneiras para solucionar. Parem de vir impingir faturas aos nossos bolsos de despesas que nós não fizemos, não participamos. Nem nas tais, desculpa o termo que eu vou usar, nem nas tais bodas onde foram gastar os milhões, nós não estávamos lá. Mas, entretanto, querem que a gente fique a pagar os impostos e tudo mais. A gente fica a pagar com o táxi. Mas como é que eu vou pagar um táxi que consome, se eu trabalhar 15 dias do mês, consome praticamente o salário mínimo todo, nos preços que existem? E não faz sentido nenhum tu subires o preço do combustível e para depois quereres vir fazer controle de massa matando as pessoas. É um absurdo. No mínimo, você está nos a empurrar para uma situação em que a gente vai continuar a lutar, vai continuar a manifestar, vai continuar a fazer confusão, para depois você nos matar todos. Vai matar todo mundo. Porque se hoje você me mata porque eu grito por fome, você me mata porque eu grito por fome, amanhã, quando eu associar fome, mais oxigênio, porque ficou provado que o oxigênio é do MPLA. Porque, não, ficou provado que o oxigênio é do MPLA. Se amanhã eu gritar por fome mais oxigênio... É um ganho da paz. Mas há um aspecto que é interessante. As manifestações em Angola sempre foram feitas. Um ou outro incidente acontece. Mas há um tipo de manifestação que é mesmo uma afronta terrível, é quando falam em paralisação. Eu me recordo que o Simprof, quando foi criado, tentou paralisar a nível nacional toda a atividade. Hoje me perguntam onde é que andam os líderes daquela tentativa. Foram quase todos destruídos. Quase todos destruídos. E volta-se a repetir. Sempre que os taxistas vê paralisação, e depois afeta tudo. A paralisação dos taxistas afeta os negócios todos. Por quê? Porque Então, isso é uma grande ofensa. Isso é uma grande falta de respeito. Quem são vocês para parar o país? Mas nós Esse é que é o problema. Nós somos os patrões do presidente. Somos o povo. Mas a luta começa aí. O quê? Parar o país? Mas então ele não nos respeita, o presidente, porque ele disse o chefe dele é o povo e nós somos o povo. Ele usou metáfora. Falando de nós somos o povo e por aí fora, e falando ainda daquela atitude daquela senhora da polícia, eu lembro-me que quando o presidente da República, o senhor o João Lourenço, João Manuel Gonçalves Lourenço, está certo? Pois, quando ele entrou para o poder, João Lourenço veio até o povo. Eu lembro-me daquela primeira caminhada na praia e a população a vir ter com ele. Olha, aquilo deu-me uma confiança tão grande, deu uma esperança tão grande. Eu disse, poxa, nós temos um país diferente. O país tem rumo, não é? O país renasceu. Eu não sei o que é que mudou, mas como angolana, e como uma angolana que quer ver Angola, ver uma Angola melhor, a única coisa que eu posso dizer é: João Lourenço, por favor, converse com o povo. Há uma música Coloque a cesta básica na mesa dos angolanos. Nós estamos a falar de um país rico em recursos naturais. A única coisa que os angolanos precisam, os angolanos precisam de escola, os angolanos precisam de saúde, os angolanos precisam de muito pouco: pão, leite e água nas torneiras. É só disso que os angolanos precisam. Nós temos... Angola é rica em recursos hídricos. Nós temos rios, muitos rios. Nós temos o rio Cunene, nós temos o rio Kwanza. Não justifica que muitas torneiras de Angola estejam secas.
Os portugueses então, levaram é a tudo chave. o que os angolanos precisam. Então, senhor presidente, é só isso que nós precisamos. É só isso que os angolanos precisam. Então, faça isso e você vai ter o carinho dos angolanos. Os portugueses levaram a chave das torneiras, fecharam a água, ok? E depois lançaram sal nos solos e já não produzem nada. Porque se nós liderarmos a exportação do café e tivemos o nosso café Ginga famoso, hoje estamos a Eu importar... lembro que o Luís era o maior produtor do café. Era um dos maiores produtores do café em África, não era assim? Exato, mas... Produzíamos café, produzíamos algodão, não é? assim, A imagem, viu ela passear na praia, viu aqueles movimentos todos, chegava a população. Isso faz parte da imagem do teatro. Muitas vezes é possível você colocar pessoas num determinado ponto. Em 1 minuto eu vou para aquele ponto e sou observado em contato com o pessoal. Mas tudo que está ali são os chamados... Num filme tem os atores os principais figurinos. e tem os figurinos. Os figurantes, não é? Sim, tem os figurantes. Então não podemos ir nas imagens de que conseguiu ir falar com a população, conseguiu falar com aqueles jovens. Nós não sabemos se aqueles jovens pertencem a que partido. Não sabemos se aqueles jovens são do CAP dali daquela zona. Tá bem? Porque vou te dizer que quando veres num circuito elementos do governo a circularem, vais ver muitas vezes jardineiro naquele momento a fazer plantação. A roupa não diz nada. Então aquilo pode ser um tipo, por isso que eu falo do teatro. Por isso é que o Bezerra diz que quando chega a altura das eleições, até é capaz de beber água da lagoa e tomar sopa na casa do pobre. Estás a ver? Então esse tipo de imagens, nós não podemos cair no romantismo de que... Eu percebo. Quer dizer, é um cenário criado, não é? São cenários criados. Para, digamos que, para convencer as pessoas sobre a nova e boa governação. A filmagem do não teatro é? pode durar 20 minutos de imagem ou 1 hora de imagem, mas o que vai nos passar pode ser 2 ou 3 minutos ou 4 minutos. 2 ou 3 As minutos. pessoas Eu entendo perfeitamente que, É só isso que aconteceu. que as coisas... Eu não caio nesse tipo de imagem. Tá não bem. caio mais. É, realmente. Até Nem, pode são poucas as pessoas que caem, né? Pode ser até aquelas pessoas que estão aí a banhar. São também tempelar. Olha, as pessoas... eu lembro-me que, pronto, nessa minha função de jornalista, eu lembro-me que foi, acredito que em 2011, 2013, 2014, em que eu estive no Congo-Brazzaville para cobrir os 50º Jogos Pan-Africanos. E nesta altura eu tive a oportunidade de entrevistar o atual presidente João Lourenço, porque na altura ele estava a representar o presidente da República, José Eduardo dos Santos. E eu tive uma conversa vasta com o presidente João Lourenço e tenho uma imagem completamente diferente daquilo que eu vejo agora, digamos, nas redes sociais, porque daqui onde eu estou é o mínimo que me resta. Eu tenho uma imagem completamente diferente. Ele me pareceu ser uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito aberta ao diálogo, e hoje eu vejo algo completamente diferente. Eu não quero dizer que estou decepcionada nesta altura, mas tudo me leva para este caminho, para a decepção, porque eu acreditava, quando se falava deste cenário, quando se falava dessas imagens do João Lourenço a abraçar o povo, era quando eu o entrevistei naquela altura, era esta pessoa que eu esperava vê-lo. Quando eu vi a receber a pasta como Presidente da República, eu acreditava que nós teríamos uma Angola melhor. E por isso é que eu continuo a insistir. Eu gostaria imenso que essa imagem que eu tenho dele naquela altura a representar o Presidente José Eduardo dos Santos, que continuasse e que fizesse de Angola um país melhor. Eu, como angolana, este é o meu sonho, ver Angola como um dos melhores países na África Austral e na África, e no continente africano como um todo. As pessoas ultimamente fazem essa pergunta, né? Quem foi o João Lourenço ao tomar posse, quem é o João Lourenço atualmente. Também fazem aqui um exercício que de vez em quando tem sido bom. As pessoas comparam muito a pobreza na era colonial, na era do Agostinho Neto, na era do Ardista e nessa era do João Lourenço. As pessoas fazem sempre exercício e comparam sempre entre os 3 presidentes.
E Agostinho Neto tinha lá suas dificuldades todas, tudo mais, mas acabou por não cumprir o mandato, aquelas convulsões. Era um país que estava nascendo, tudo mais. Ele não teve mandato. Não terminou. Quem? Ele não terminou. Agostinho Neto. Agostinho Neto? Não terminou, ele não terminou nenhum mandato. O José Era Eduardo... vitalício. Sim, o José Eduardo Santos ficou lá com aquele tempo de guerra, estado de emergência, não contou aqueles conflitos e tudo mais. Acabou por não terminar. O João Lourenço vai terminar o mandato. É o único presidente que nós temos em Angola que vai terminar, que está prestes a terminar os mandatos dele. Ou seja, as características fenotípicas e genotípicas de cada presidente acabam por determinar aquilo que é a ditadura que se implementou dentro do MPLA. As pessoas comparam assim, olha, até a pobreza ganhou nomenclatura, por exemplo, na era colonial, a pobreza na era colonial, não havia essa nomenclatura da sócia, que você tem que associar um saco de arroz para depois cortarem a metade. Não havia isso. O problema é que essas pessoas aqui nunca tiveram ausente do regime, sempre tiveram ali, por exemplo, desde a época do Agostinho Neto, João Lourenço sempre esteve aí, cresceu, no MPLA teve toda essa nomenclatura, até que a visão dele de Estado baseou-se muito naquilo que foi o José Eduardo Santos. José Eduardo Santos foi o presidente que desestabilizou o MPLA, tá? Desestabilizou o país, e o João Lourenço vem dessa sequência. Mas as pessoas se perguntam assim, olha, o José Eduardo Santos ficou aí uns 37 anos no poder, tudo mais, ok. Yeah. Mas esses 8 anos que nós temos o João Lourenço, ou seja, há uma degradação muito profunda das instituições, o índice de Jota, só um pobreza. ponto de ordem. Essa parte de comparação dos presidentes, eu posso dizer que vivi na época dos 3. Yeah. Vivi na época dos 3. Eu acho Tiveste também... muito privilégio. Então tens o privilégio de... Sim, eu estava a sair da escola quando anunciaram que ele morreu. Yeah. Agostinho Neto. Agostinho Neto. Sim, eu a chegar em casa começou o hino nacional e nós, pioneiros da OPA naquela altura, já sabíamos que quando tocasse o hino nacional, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. A primeira coisa que me passou na cabeça era de que parece que os presidentes na Rússia na altura morriam muito cedo, porque eram muito mais velhos, 80, 89 anos, não demoravam muito. Vai só na história, vai ver isso. Ficavam 2 anos como presidente e morriam logo. 2 anos como presidente e morriam logo. Só subiam mais velhos de 80, 85. Quase 90 anos é que subiam como presidente. Na URSS, eram assim os presidentes. Sim. Então, suspeitamos que houve mais assim, algum presidente mais morreu na Rússia. Só que depois informam que não, era o Agostinho Neto que havia morrido. Então, passei essas 3 fases. Yeah. Eu percebi, ao longo desses 3 individualidades, o que eu percebi é de que o problema não é o indivíduo como si. É a estrutura. Eu vi a forma metendo fuba de milho ou fuba de bombom ou trigo. Vai ser sempre redondo com um furo no meio, tá entendendo? Vai ser sempre... E nós ficamos, desculpa o termo na ladainha, de olhar sempre para o indivíduo que está a meter a fuba dentro da forma. E ficamos à procura da solução. Quer dizer que estamos a pensar no próximo indivíduo para colocar na mesma forma. Desculpa, Lígia. Então está a dizer que João Lourenço é vítima do sistema MPLA. Não estou a dizer que é vítima. Eu estou a dizer que a comparação dos 3 não é possível fazer-se porque usam a mesma forma. Não, assim, Não a comparação... Ou estão na mesma forma, na mesma base, estrutura que é possível, suporta. assim, o regime é único, mas assim, essa possibilidade de fazermos comparações no singular, por exemplo. João Lourenço, ao entrar no poder, trouxe a equipe dele, trouxe um outro modelo, por isso é que teve essa... A campanha do João Lourenço foi dirigida praticamente pelos brasileiros. Os brasileiros são muito bons de mídia, de lobbies. Olha só no discurso. Quem será o próximo que vai colocar os ingredientes na forma? Vai depender de quê? Devo agradecer a presença aqui dos meus convidados. Eu agradeço a presença do Abrão, do Elísio e do Jota. Eles que são já, a partir de agora, os comentaristas residentes aqui do programa Conversa com a Beatriz. Muito obrigada. Mas antes mesmo de fechar, os nossos sentimentos, eu tenho a certeza que nós todos concordamos com isso, os nossos sentimentos a todos aqueles que perderam um ente querido. Muito obrigada e até o próximo programa.